Toteiro, catálogo, resistência, estrutura. Gente, onde eu soquei? Não me respondam, mas onde eu enfiei essa... Gente, travessia, esgoto, estrutura, memorial de cálculo. Ultra P, estou usando sua câmera. Fecha o Ultra P, tarará, tarará. Vocês estão me ouvindo, não estão? Ah, beleza. É minha Sim. câmera que está dando problema. Eu fui tirar o foco automático e ela está dando problema. Então, vou fechar aqui. É só a imagem que não está indo, pessoal. Mas o áudio está vindo belezinha. Agora a imagem está. Agora sim. Muito bem. Espero que o foco automático... Bom, vou dividir minha tela com vocês. Deem uma olhada nisso daqui. Essa é a travessia em questão que eu falei. Ó. Vai dar uma travadinha. Vamos pegar do córrego maior. Eu criei um pilar aqui, que eu chamei de pilar 7, com um vão de 16,95. Depois eu tinha um vão central de 30 metros. Depois um vão de 11,35. Aqui eu fiz emenda parafusada entre essa treliça, outra emenda parafusada, uma chapa de encabeçamento na ponta do pilar e solda. Então, veio, o guindaste subiu, soldou, deu ponto de solda aqui, solda perimetral, soldou e, além de soldar, juntou elas com um parafusamento. Em algum lugar tem esse sistema. O sistema da ancoragem, ó, da placa, da solda. Aqui é a estrutura dos pilares. Aqui você vê em planta a estrutura dos pilares e com a estrutura e seu contraventamento. Tudo bem. E aqui você vê a fundação, né? Então, ali eu pedi fundações de 4 metros de profundidade, uma estaca com bloco de coroamento, estacas com 7 metros, provavelmente é do meio, né? Bloco de 60 por 60 por 45, bloco B7, B8, B9, B10, e eu não coloquei o número de vezes, né? Aqui foi uma falha minha, tinha que estar escrito aqui X vezes, 5 vezes, 6 vezes, eu coloquei errado, tá? Mas é só contar o bloco, 1, 2, 3, 4, então essa estaca, esse conjunto de estaca dupla, você repetir 4 vezes. Aqui o arranque do pilar, 1 metro de ferragem de arranque, tudo que vocês estão acostumados a ver quem está direto na obra aí. Então, essa fundação que eu substituí por poste, que eu estou falando para vocês, tá? Foi essa daqui. Aí, eu não estou achando o laudo desse emissário, tá? Mas o conjunto que eu falei é o Maria Oliveira, tá certo? É o conjunto residencial Maria Oliveira. Até ele virar aqui, gente, meu AutoCAD ele é difícil. Deixa eu ver. Isso. Gente, travou. Espero que não tenha travado o áudio. Esse computador meu é velhinho, sabe? O da prefeitura é bom, mas eu não gosto de andar com ele, eu deixo ele lá, é patrimônio, né? Ai, ai. Espera aí um pouquinho, gente. Um pouquinho de paciência só, por favor. Ele está sem selo. Está sem selo. Aí, ó. Eu mando concreto, mas calculo para menos.
Sei porque tá sem selo, não. Alguma coisa eu esqueci de pôr. Vamos ver se na primeira prancha, na zero estendida, tem, tem selo. Vai ter. Quanto de... Eu sofro de ansiedade, eu não dou conta desse demônio. Gente, peço perdão para vocês, mas assim, eu não estou conseguindo dar um zoom para. Não estou conseguindo dar um zoom, querendo mostrar outras coisas para vocês. Saco. Bom, aqui está funcionando, vamos lá. Isso daqui é um laudo de sondagem, e esse laudo de sondagem é exatamente lá para o Maria Oliveira. Esse laudo de sondagem é sobre aquela obra, tá? No laudo de sondagem já tem o critério em função da penetração do ensaio, né, da sondagem. Se ele for argiloso, menor do que 4 é muito fofa, pouco compacto. Para quem está fazendo exercícios, vocês fizeram lá o IP, né? Em função do IP não tem essa classificação? Tem. Só que ela pode ser feita através do índice de resistência. Então, vamos correlacionando as disciplinas, tá? Beleza. Aqui temos o laudo de sondagem. Veja bem, ele me dá a classificação do solo. Então, eu tenho uma argila com fração de areia, cor marrom clara. Isso é bom. Se a cor é marrom claro, significa que o percentual de areia está alto dentro da argila. Quando chama argila arenosa, gente, é porque automaticamente a argila tem uma proporção maior do que a areia. Se a areia tivesse uma proporção maior, chamava areno argiloso, tá? Então aqui significa que tem mais argila do que areia, mas a coloração me diz, gente, olha a areia, mais clara, olha a argila, mais escura. Então, né? Eu acho que tá dito. Então, aqui, ó, até 2,15 metros eu tenho essa argila arenosa. Depois, eu tenho uma argila variegada. Variegada é uma cor, tá? Mais avermelhada. Depois, e ela tem que passar de tapiocanga, então já sei que aqui eles vão ter problema para furar. Mas, onde tem tapiocanga, também eu sei que é uma formação rochosa mais firme. Depois eu tenho outra variegada com tapiocanga e com alteração de rocha. Alteração de rocha significa que eu estou chegando perto da rocha. Esse solo, geologicamente, é mais novo. É aqueles horizontes que vocês estudaram lá em geologia, tá? Eu não sou professor de geologia, mas como juntou as matérias, eu acabo sendo. Mas eu acho que quem deu a prática de geologia para vocês foi o Marcelo. Eu acho que vocês já devem ter feito ou vão fazer ainda. Então, aqui a alteração de rocha é mais nova, então solo mais duro. Bem, muito bem. Aqui nós temos um nível de água. Nível de água, ele está me mostrando que com menos um pouquinho que 2 metros, começa a ter água. E o nível final, sei lá aonde. Tá? Então, assim, é água. Água. Ah, não, desculpe, pelo contrário. Aqui o nível da água é bem pouquinho, ó. Tem aonde foi feito isso aqui, ó. É que ele não foi feito dentro do córrego mesmo, onde eu pus os pilares, né? Ele foi feito na lateral, a gente faz a sondagem na lateral. Aí, o que acontece? A diferença, eu sei que tem água, mas eu posso considerar o SPT. Aqui são os valores que me interessam. Aqui são o número de golpes necessários para penetrar as duas últimas camadas, né? Eu devo ter falado na primeira aula. O que é o SPT? Vão lá, cava, tira 55 centímetros de terra. Desses 55 centímetros, obviamente, para o primeiro metro, para acabar o primeiro metro, sobram 45 centímetros. Esses 45 centímetros, ó, são divididos em 15 em 15. Então, são 3 faixas de 15 centímetros. Aqui, o que acontece? Na primeira faixa de 15 centímetros, que está
Aqui é o nível 0, é onde a gente está pisando. Aqui é o nível 0. Aqui é o nível menos 55 centímetros. Aqui é o nível menos 70, né? Porque eu desci mais 15. Aqui é o nível menos 85. E aqui é o nível menos 100, 1 metro. Para o martelo de 65 quilos, que foi jogado a 75 centímetros de altura, para ele sair do nível 55 e afundar até o nível menos 70, precisou só de uma porrada. Para descer do menos 70 ao menos 85, precisou de mais uma porrada só. Para descer do 85 para o 100, já precisou de duas. Uma, duas. Portanto, os meus cálculos são parametrizados quando eu vou calcular a estaca ou quando eu vou calcular a sapata, que eu vou descansar ela no final do metro, eu uso a somatória das últimas duas camadas. E aqui ele me dá as duas, a somatória dos iniciais e somatória dos finais. Então, como eu vou apoiar sempre no final da camada, eu uso os índices finais. E aí eu tenho uma correlaçãozinha bacana, fácil para sapata, que é a raiz quadrada do NSPT menos 1. Ou seja, raiz quadrada, nesse caso é 3, raiz quadrada de 3 é 1,7, 1,4. 1,4. 1,4 menos 1, 0,4. Não, vamos fazer? 7. 1,7. Obrigado. Então, o resultado da raiz, aqui eu pus 3, o resultado disso aqui é 1,7, 1,7 menos 1 é 0,7. Então, essa sapata, esse solo tem uma resistência de 0,7 kgf por centímetro quadrado. Então, 700 gramas para cada quadradinho de solo de 1 por 1, ele resiste a 700 gramas. Certo? Se eu tenho toneladas, é só fazer a conta, poxa. Quantos centímetros quadrados que eu preciso? Uma tonelada. Uma tonelada são 1.000 kgfs. 1.000 kgfs dividido por 0,7. Ó, a unidade, kgf, aqui embaixo, kgf por centímetro quadrado. Cortou kgf por kgf, minha resposta vai sair em centímetro quadrado. 1.000 dividido por 0,7. 1.429, vou arredondar. Eu preciso de 1.429 centímetros quadrados. De centímetro para metro, eu divido por 100, como está o quadrado, eu divido por 100 vezes 100, eu divido por 10.000. Então, dividido por 10.000. Então, eu tenho 0,14 metros quadrados. 0,14 metros quadrados. Aí tem um momento fletor, a torção, que é aquilo que o nosso colega Ângelo perguntou. Tem aí a torção vai gerar uma flexão, vai aumentar isso aqui. Aí tem que fazer o cálculo, mas chutar, vamos falar que vai aumentar em 20%, vezes 1,2. Nós temos aí mais ou menos, isso daqui eu tenho que fazer o cálculo para falar se é 20%, tá? Eu estou só falando um valor de referência de tanto fazer. 0,17. 0,17, se a gente tirar a raiz quadrada disso, calculadora científica, raiz quadrada de 0,17, fecha parênteses, igual, dá 0,4. Então, eu estou falando numa sapata de, se for retangular, de 40 por 40. Pronto. O pilar aqui em cima. Só que não pode, né? A norma fala, não te interessa seu cálculo. O mínimo que você vai fazer é 60 por 60. Ela é bem grosseira. Tô nem aí pro que você calculou. Ela tem que ser de 60 por 60. É isso. É difícil, né? Não é nada. Se conhecendo o rolê, não tem nada difícil. Nada difícil. É muita responsabilidade, muita continha. Mas se você domina bem um software, se você sabe dimensionar bem, se você sabe o comportamento, se você sabe como é que o software está calculando, você não precisa ficar calculando feito besta, igual eu fiz a vida inteira.
Sempre protelando, sempre falando que não tinha tempo para aprender software, não tinha tempo. Deixei de ganhar dinheiro, gastei mais tempo da minha vida que eu precisava, fiquei noite sem dormir, refazendo, será que minha planilha está certa? Será que minha planilha está certa? Então vejam como é comum, só para concluir, eu estou vendo que tem perguntas no chat, eu não consigo ver o chat. Normalmente, quanto mais profundo o solo, mais resistente ele fica. Mas teve aqui uma variação para menos, quando a gente estava nesse mesmo conjunto de solo. Por quê? Quem consegue me explicar? Olha aqui onde está o nascedouro da água. Coincidentemente, hein? Olha que coincidência. Depois ficou seco para baixo. Tá vendo? Olha o número me indicando. E aqui eu tenho um gráfico. Ó. Aqui eu tenho um gráfico me mostrando a variação. Ó. A linha direta é os 30 centímetros finais, linha pontilhada, os 30 centímetros iniciais. Eles só mostraram graficamente. Aqui eles estão me explicando por que ele parou a sondagem com 6,5 metros. Ele falou para mim que ele lavou, ficou jogando água com pressão. E essa pressão desceu 3 milímetros, 3 milímetros não, né? Aqui deu 3 centésimos de centímetro, significa que desceu 3 décimos de milímetro, ou seja, 300 micra. Depois ele lavou de mais 10 minutos, não desceu nada, ele lavou mais 10 minutos, não desce nada, aí parou. Aí, para cálculo, como é que você considera o cálculo? Você vem aqui e substitui por 50. Parou? Chama de 50. A não ser que você sonde a rocha. Aí você fala que aqui tem basalto. Se você quiser sondar, aí você pode usar valores maiores. Se você não estudar a rocha, 50. Gente, isso é fundação, né? Eu acho que eu estou perdendo tempo demais aqui. Vamos voltar para a mecânica dos solos. Deixa eu fechar esse... Olha, não vai deixar fechar. Gente, se eu cair aí, vocês tenham paciência que eu vou voltar. Eu preciso fechar esse AutoCAD aqui, porque senão... Pronto. Fechado. E por fim, o que eu falei para vocês, que o Codal exige, ó, é o memorial de cálculo referente ao perfil. Essa é outra travessia, tá? Para um tubo de 200 apenas. E aí eu fui fazendo ó, as cargas, ó, carga permanente, que eu calculei o tubo cheio, tabela 9 da NBR 2021-20, as cargas acidentais, qual carga acidental que eu tenho e onde passa um tubo? O pessoal que vai dar manutenção, né? Então, o que eu fiz? Considerei 100 quilos, que é o equivalente, a norma fala, essa mesma norma, ela fala que 100 quilos é um homem com suas ferramentas, certo? Olha o 1,25 que eu falei, ó. Olha o coeficiente de majoração de 1,25 que eu falei para o Ângelo. E na carga acidental, um homem com suas ferramentas, eu não considerei. Olha a estrutura aqui dimensionada, 18 metros. A pior situação do cara é quando ele estiver no centro para flexão. Então, eu pus ele aqui. Olha como é que ficou o esforço cortante, como é que ficou o momento fletor, as características, eu apresentei as características geométricas do perfil, um perfil 310 por 38,7, ou seja, ele tem 31 centímetros de altura, e cada metro que você cortar desse perfil, você pega esse perfil metálico, cortar 1 metro dele, botar na balança, vai pesar 38,7 quilos, tá? E aí, beleza, aí eu fiz os cálculos do esforço cortante, aí eu falei, ó, só o perfil, só 3,4% da capacidade dele vai ser utilizado para vencer o cortante, ele tá lindo. Aí eu peguei o momento fletor, e aí o momento fletor eu testei para ver se ia ter flambagem, eu mostrei na régua, para ver se ia ter flambagem da alma do perfil, né? Você pega um perfil metálico, ele é isso daqui, né? Ele tem uma mesa superior, uma alma e uma mesa inferior. Então eu estou testando aqui para ver se a alma vai flambar, se ela vai fazer isso, ó. Se ela vai flambar.
Estou testando se a mesa vai flambar, se é a mesa que vai fazer isso. Aí eu testo a superior e a inferior. Aliás, eu testo só a que está comprimida, né? Nesse caso, o escape não está em cima, né? Porque em cima está tracionando, o escape está embaixo. Na verdade, o teste é para ver se não acontece isso. Essas coisas, gente, essas coisas aqui, ó, essas besteiras é que você tem que saber. Não é besteira, mas porque o software faz isso para você. Só que você tem que saber quem que você está testando, irmãozinho. Por quê? Porque o software não vai te falar que deu escape aqui. Por exemplo, eu não estou preocupado, o projeto fechou. Eu tenho os pilares. Tá aqui. Aí o momento fletor faz isso, ó. Deixa eu mostrar o momento fletor para vocês. Ele faz isso, ó. Então, quer dizer, o perfil comprimido aqui, a zona de escape aqui, está na parte de baixo, nesse momento de 2.900. Aqui o escape está em cima, aqui o escape está embaixo. Tá vendo? Tem que entender aonde estão os escapes. Aqui o momento é maior, 2.936. Se vocês verem meus cálculos, eu não fiz para o maior. Por que eu não fiz para o maior? Porque eu não estou preocupado com o escape no maior, gente. Aonde ele vai escapar, não é embaixo? Embaixo está soldado no pilar. Eu já cansei de ver calculista que desaprova o perfil porque deu escape, simplesmente. Ué, mas você está considerando escape em cima do pilar? Você não vai soldar? Como é que ele vai escapar? Como é que vai torcer? Sacaram? Tem. É isso que diferencia quem está começando com quem tem mais janela, mas isso vocês vão aprendendo ao longo da vida, quem quiser um dia trabalhar com isso. E aí, ó, eu usei um perfil extremamente econômico, ó, eu estou gastando, na pior situação, estou gastando quase 99% da capacidade dele, mas com os coeficientes de segurança, tá? Aí, calculei a flecha, ó, na pior situação, ele vai ter uma flecha de 5,14 centímetros, ele atende ao 2,63. A flecha máxima é considerando o vão dividido por 350. Então, isso daqui é a minha liberdade. A norma me permite que, se o perfil descer aqui no meio até 5,14, eu estou ok, eu não tenho acréscimo de tensões em função da deformação. Como ela baixa 2,63, é menor. Ok, acabou o cálculo. É isso aí. Bom, pronto, vamos voltar. Vou responder as perguntas, mas vou voltar à mecânica dos solos, porque eu perdi o foco, eu tenho essa mania de perder o foco. O Ângelo falou que é salutar, eu também acho que é. O Gessé pergunta se areia é bom. Areia é bom. Areia é bom. A areia é mais fácil de mencionar em cima da areia, menos surpresa. Não tem. A areia tem só a compressibilidade inicial, né? Porque a variação do índice de vazio sempre vai acontecer. Tem ar ali no meio, você vai expulsar. Mas se tiver água, a expulsão da água é imediata. A argila ela expulsa devagar, então ela te mostra um recalque inicial de um jeito, depois ela vai assentando devagar, bicho. Ela é problemática, tá? Então é melhor, claro que é melhor. Não sei se eu respondi o resto das perguntas. Beleza, vamos lá então. Próximo assunto, limite de plasticidade, para a gente fechar os limites de Atterberg, né? Então, no caso de umidade ótima, qual é mais fácil de se conseguir? A areia ou a argila? Tanto faz, Tanto faz, cara. Você vai fazer o teste de qualquer jeito no laboratório, tanto faz, tá? A diferença são os materiais que você vai trabalhar, né? A compressão na argila tem que ser obrigatoriamente com rolo pé de carneiro, né? A compressão no solo argiloso, você pode trabalhar com rolo de pneumático, que você consegue aumentar, inflar ou diminuir a pressão no rolo, e você trabalha com o acabamento, o rolo vibratório, né? O rolo liso vibratório, enquanto o outro você tem que trabalhar no pé de carneiro e passar os outros dois. Na areia você tem uma etapa a menos, um rolamento a menos. Muito bem. Deixa eu ir lá no meu drive. Mecânica dos solos, nova gravação. Limite de liquidez já foi, limite de plasticidade vai.
Esse aí que vai aparecer, gente, é o Luizão, é o nosso técnico de laboratório, um cara carismático demais, prestativo demais. Eu sou grato a ele desde quando eu entrei na universidade, mas muito grato, eu faço questão de falar sempre. Extremamente grato a esse cara. Pensa num cara bom, bom de serviço, bom de conhecimento. Ele é desperdiçado no laboratório ganhando o salário que ele ganha. Essa é a grande verdade. Mas ele é feliz lá, então é isso aí o importante. Beleza, o que vocês estão vendo agora é o técnico Luiz e nós vamos começar aí o procedimento do LP, limite de plasticidade. Quantidade de solo é a mesma, 70 gramas, passada na mesma peneira, na peneira 4 ou a 0,42 milímetros, tratando de ABNT, tá? Então, 70 gramas na 0,42. E vai se adicionar uma quantidade de água, estamos adicionando aí 10 ml de água, para começar o experimento. Esse experimento, vocês vão observar, consiste em homogeneizar o solo com a água e formar ali com ele pequenos cilindros. E esses cilindros, quando quebradiços, é o ponto que nós esperamos, que é chamado de limite de plasticidade. Melhor do que eu ficar falando é vocês observarem. De maneira bem sucinta, o que vocês vão ver aí? Colocando a amostra no recipiente e adicionando água, vocês já estão vendo a homogeneização. De maneira cilíndrica, moda-se na palma da mão uma bolinha, né? E para quê? E ele vai ficar rolando isso na palma da mão. Para quê? Porque a mão puxa a água, né? E depois formando os pequenos cilindros, tá? À medida que for acontecendo, eu vou contando para vocês. Esses cilindros que ele começou a moldar, esse cilindro que ele começou a moldar, o final dele, a gente tem ali o molde metálico, né? E esse molde metálico tem 10 centímetros de comprimento e um diâmetro de 3 milímetros. Então, o que ele vai tentar fazer é imitar um cilindro cujo comprimento meça 10 centímetros e o diâmetro 3 milímetros. Professor, não aparece imagem, só a sigla K. O meu tá parecendo normal. O meu também tá parecendo normal. O meu não está. O meu também tá aparecendo. Aqui normal. Que bom, mas o meu não está. Vamos lá. Peraí, só um segundo. Kênio,
Oi. Você está falando? Sim, a minha imagem não aparece. Tá, então eu vou pausar aqui um minuto. Se a dos colegas está normal e a sua não, é porque alguma configuração no seu Google Meet. Você vai no seu Google Meet. Você está pelo celular ou está pelo computador? Notebook. Tá. Então, você vai clicar. Tem vamos da esquerda para a direita nos botões embaixo, tá? Sim. Tem o horário 10:10, prática de mecânica, um microfone, uma câmera, um CC, um emoji. Depois tem um botãozinho, um retângulo com a seta para cima. Correto. Você vai apertar esse botão, aí o que vai aparecer para você? Aperta ele, que eu não lembro de cor. Compartilhar agora. Isso. Aí vai aparecer 3 opções. Você vai compartilhar a sua tela inteira. Ok. Aqui apareceu guia do Microsoft, janela e tela inteira. Isso, tela inteira. E dá OK. Ok, mas não... Aí apareceu uma tela. Isso, espera aí que vai aparecer para mim. Estou esperando para aparecer para mim aqui. Okay. Demora um pouquinho. Deixa eu ver, cadê você? Ué, não está aparecendo. A tela da Kênia está aparecendo para vocês, gente? Não. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Ah, não. Kênia, sua tela não está aparecendo para nós. Você pôs lá a tela inteira e deu OK? Sim, eu dei OK aqui no compartilhar. Sim, para mim o dela tá como principal. Tava, né? Gente, que engraçado. Não, aí eu coloquei ela em evidência. Eu coloquei ela em evidência, mas eu não estou vendo a tela dela. Eu devia ver as abas dela, devia ver o horário no computador dela, isso tudo. Kênia, vai de novo, faz esse favor. Mesmo caminho. Deu? Espera um segundo que... Aqui deu. Agora está indo. Ok. Agora eu vejo sua tela. Isso. Clique em ocultar. Só um momento. Ocultar, sim. Isso. Ângela, eu vou repetir, sim. O vídeo é curtinho, não tem problema nenhum. Bom, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. O que está acontecendo? Agora eu vou pôr o vídeo e eu vou colocar do ponto que tá, depois eu volto do começo, tá, gente? Mas é só para ver o que vai acontecer na tela dela. Vocês estão vendo o vídeo? Sim. Sim. Agora você vê, Kênia? Não. Só a letra K mesmo. Coisa, eu não sei, Kênia, eu não sei o que está acontecendo com a sua tela. Fala, Deus, às vezes você sabe. Pessoal, tem 2 perfis abertos, seu é um só. Tá aparecendo 2 vezes aqui. Não, aparece 2 vezes. Aparece meu perfil que fica o K que eu tô falando e aparece a tela que eu tô apresentando. Imaginei que pudesse ter esse problema, mas não é não. Será que não ficou fixado? Ela não fixou o K, que é seu nome? Pode ser. Pode ter acontecido também, professor. Lá no K tem as 3 bolinhas na vertical e tem a opção de não assistir. Talvez ela tenha clicado sem querer nessa opção. Se você colocar fixado o K ou o vídeo, quando aparece o vídeo, sobrepõe o K, aumenta fixado os 2 e sobrepõe. Eu tô realmente tentando ajudar, mas eu não sei o que está acontecendo. Kênia, faz um favor. Eu vou esperar você. Sai e entra novamente. Beleza. Tá bom. Vou te esperar.
Pessoal, só esperar a Kenny aí, tá? Para ver se a colega acompanha junto com a gente. Olha, e eu vou voltar só 6 minutos, tá, lá? Vocês conseguem ver lá, 22 minutos de vídeo, eu vou voltar só 6. Então, não... Deixa eu abrir minha câmera aqui. Professor, só uma pergunta. Depois que você explicar sobre o limite aí de liquidez e plasticidade, você vai falar sobre o quê? A próxima. Deixa eu confirmar para você enquanto a Kenny não volta. É sobre compactação? Não, compactação é a última aula. Ah, sim, beleza. Eu numerei as práticas aqui. É porque se fosse compactação, eu ia mostrar sobre a compactação que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo um estudo de solo local aqui agora. Ué, se você quiser mostrar, pode ficar tranquilo, sem problema. Não, O próximo é a massa mas específica real. Mas é a última aula sua? Eu já passei o vídeo, gente, de a prática de teor de umidade, não já? Já sim, já sim. Né? Porque o resto precisava do teor de umidade, né? Então, tá faltando 2 práticas só. Tá faltando massa específica real. Eu vou até abrir ela aqui para ver, enquanto a Kênia não volta, quanto tempo tem. Pequenininha, 18 minutinhos só, e a compactação. E aí eu vou deixar isso para a próxima aula. A gente faz aqui uma conclusão, e eu encerro hoje nesse segundo link, se não tiver mais dúvidas, né? Claro que eu vou responder a todos, que eu souber, claro, vou responder a todos. E aí a gente encerra por aqui. Eu vou deixar 2 vídeos, senão a aula que vem não tem nada para a gente fazer, em termos de prática. Concordam com isso ou discordam disso? Aqui é democrático. Mecânica do solo, quanto mais prática, é melhor. Com certeza. Então, a maioria deu um joinha, eu imagino. Ô, Hever. Hever, tá aí? Oi, tô te ouvindo. Você pegou, o professor já passou em relação à umidade para você já, o vídeo? Umidade, não. Você tá falando com a aula 6? Isso, é da hidroscópica? Não. Ah, sim, beleza. Muito bem. Gente, estou só esperando... Claro, Zé, eu entendi o que você falou. Gente, estou só esperando a Kênia, tá? Kênia, se você tiver entrado novamente, se manifeste que nós estamos te aguardando. Pode ser por escrita, mas manifeste-se, please. Deixa eu abrir os participantes aqui. Eu acho que ela entrou no outro link, né, professor? Não, ela está aqui, ó. Tá aí? Tá bom. Tá aqui. Kênia, tá me ouvindo? Pelo menos está aqui, ó. José Luiz, Júlio César, Kênia, Laércio, né? A Kênia com 2 N's, é a Kênia a Córdoba e a Stephanie, desculpa. Kênia? Kênia. Professor, achei. E agora, você vê o vídeo? Dá para ver. Então, ótimo. Então, tem certas coisas que o melhor fazer é puxar da tomada e religar. Vamos lá. Vou voltar do começo e pau na máquina. Tá vendo? Essa merda desse negócio bugou de novo. Conexão, deixa eu desligar. Beleza. O que vocês estão vendo agora é o técnico Luiz e nós vamos começar aí o procedimento do LP, limite de plasticidade. Quantidade de solo é a mesma, 70 gramas, passada na mesma peneira, na peneira 4 ou a 0,42 milímetros, tratando de ABNT, tá? Então, 70 gramas na 0,42. E vai se adicionar uma quantidade de água, estamos adicionando aí 10 ml de água para começar o experimento. Esse experimento, vocês vão observar,
consiste em homogeneizar o solo com a água e formar ali com ele pequenos cilindros. E esses cilindros, quando quebradiços, é o ponto que nós esperamos, que é chamado de limite de plasticidade. Melhor do que eu ficar falando é vocês observarem. De maneira bem sucinta, o que vocês vão ver aí? Colocando a amostra no recipiente e adicionando água, vocês já estão vendo a homogeneização. De maneira cilíndrica, moda-se na palma da mão uma bolinha, né? E para quê? E ele vai ficar rolando isso na palma da mão. Para quê? Porque a mão puxa a água, né? E depois formando os pequenos cilindros, tá? À medida que for acontecendo, eu vou contando para vocês. Parou. Ô, Johnny, você quer falar alguma coisa? Você falou que tem uma música. Enquanto ele está macerando lá, realmente tem uma musiquinha mesmo. Fica tchuc, tchuc, tchuc lá. Eu acho que é isso que você está falando, né? Será que é do vídeo? né? Se for uma musiquinha... O vídeo está paralisado no meu. Sim, eu paralisei para responder o Johnny. Só uma pergunta. Para mim tá ecoando. Tá normal para vocês o áudio? Não, mas ecoou agora, né? Não, quando todo mundo começou a falar, meu fone meio que deu uma bugada. Não, ecoou mesmo. Vai parar de ecoar porque eu tô com 2 microfones abertos. É por isso. Ah, tá. Agora vai parar nesse exato momento. É que meu fone bugou. Deu uma, tipo, uma estática, não tem coisa. Esses cilindros que ele começou a moldar, esse cilindro que ele começou a moldar, o final dele, a gente tem ali o molde metálico, né? E esse molde metálico tem 10 centímetros de comprimento e um diâmetro de 3 milímetros. Então, o que ele vai tentar fazer é imitar um cilindro cujo comprimento meça 10 centímetros e o diâmetro 3 milímetros.
como não foi possível da primeira vez moldar o cilindro, ele homogeneizou mais uma vez, juntamente com o resto do solo, dos 70 gramas de solo, e novamente vai tentar moldar esse cilindro. Notem que essa é uma prática, ela é extremamente manual, né? Uma prática delicada, extremamente manual, e por isso nós temos alguns limites, e um limite até mais confortável para os resultados dessa prática, né? As umidades observadas, aí, os teores de umidades medidas, eles não podem diferir da média em 5%. Então, suponhamos lá que nós achamos aí 3, 4 e 5% em cada uma das amostras. Vamos fazer 3 pontos, né? 3 pontos de coleta. 3, 4, 5, né? A média aí vai dar 3 com 4, 7 com 5, 12, dividido por 3, 4, óbvio, né? O ponto central. Então, 5% de 4, 4 vezes 5, 20. Então, a umidade dessas amostras não pode ser maior do que 6 e menor do que 2. Então, o resultado 3, 4, 5 é um resultado válido, tá? Para os teores de umidade. E essa margem aí de 5%, ela vem justamente para dirimir os problemas do ensaio manual, né? As diferenças entre um técnico e o outro fazendo o mesmo ensaio.
Pronto, temos aí o primeiro cilindro. Então, é esse cilindro que vai ser partido em pedaços, vai para a cápsula, para a gente determinar aí o teor de umidade desse primeiro cilindro, tá? Esse será o cilindro número 1. Pode pesar a cápsula, não precisa tarar a cápsula, não, pode fazer tudo junto. Perfeito. Oito 8,43 gramas. Então, cápsula mais solo mais água, 8,43 gramas. Repete-se o ensaio por mais 2 vezes.
Beleza, retificando aí, então nós temos, ratificando na verdade, né? Nós temos aí, primeira cápsula, cápsula solo e água, 8,43 gramas. Segunda, cápsula solo e água, 8,23 gramas. E terceiro, cápsula solo e água, 8,47 gramas. Vou para o fogareiro secar, tirar essa água que está contida no solo. Voltamos para mensurar a massa do cápsula mais solo seco. Beleza. Aqui encerrando, então, nós fizemos as pesagens aqui e eu vou passar para vocês as massas. Então, com solo seco, né, depois que ele voltou lá da estufa. Então, solo mais cápsula seco, não tem mais água. Do primeiro ponto, 8,12 gramas. Do segundo, 7,93 gramas. Do terceiro, 8,19 gramas. E a massa da cápsula, porque nós vamos precisar dela para fazer nossos cálculos, da primeira cápsula, 6,44 gramas. Da segunda cápsula, 6,3 gramas. E da terceira cápsula, 6,65 gramas. Agora vamos analisar os resultados finais e fazer os comentários finais para fechar essa prática. Bom, então, agora com os resultados de cada um dos 5 ensaios, eu montei esta tabela. Então, vocês podem ver aí, na primeira coluna nós temos o ensaio 1, 2, 3. Eu pulei, coloquei LL, 4 e 5. Golpes 43, 35, 30, 25, 20 e 12, de cima para baixo. Por que eu abri uma linha entre as linhas que nós observamos no nosso ensaio? Porque o limite de liquidez, não é? Que nada mais é do que o percentual limite de umidade no solo, ou de teor de umidade, no qual, se nós tivermos umidade acima desse, o solo começa a se comportar como líquido, é o teor de umidade equivalente a 25 golpes. Então, trocando em miúdos, limite de liquidez é o teor de umidade referente a 25 golpes. Mas nos nossos experimentos, nos nossos 5 experimentos, nós não observamos 25 golpes. Então, nós temos ferramentas matemáticas para isso, e a ferramenta utilizada aqui, a mais recomendada, é a interpolação linear. E aí, para isso, eu coletei as amostras, os detalhes, né, essas quantidades que foi passada há pouco na prática. Nós temos aí solo mais água e somente solo. O teor de umidade, ele nada mais é, só recapitulando o que já foi dito várias vezes, que é a massa da água dividido pela massa do solo, se você quer em percentual vezes 100. Então, se eu pegar e subtrair solo mais água de solo, eu tenho a massa apenas da água. Dividindo pela massa do solo, 5,68, e multiplicando isso por 100, eu tenho o teor de umidade. Então, resumidamente, o LL eu peguei aí, 30 golpes está para 21,99% de umidade, 20 golpes está para 25,53% de umidade e 25 golpes está para quanto? Basta interpolar, né, gente? 30 menos 25 dividido por 30 menos 20 é igual a 21,99 menos x dividido por 21,99 menos 25,53. Ao você resolver esse algebrismo curto, encontrará aí 23,76% de umidade. Esse é o limite de liquidez. Para fechar a prática, o limite de plasticidade. Então, observando aqui no slide do resultado do limite de plasticidade, nós temos nossos 3 ensaios, onde eu tenho aí o peso ou a massa de cápsula, solo e água, depois eu tenho a massa da cápsula mais solo e a massa somente da cápsula. Teor de umidade, massa da água dividido por massa do solo. Então, como é que eu encontrei isso? Ora, se eu subtrair cápsula mais solo mais água de cápsula mais solo,
cápsula subtraiu de cápsula, zerou, solo subtraiu de solo, zerou, sobrou massa de água. E se eu dividir isso pela massa de cápsula mais solo, subtraído de cápsula, cápsula zerou, sobrou apenas solo. E fazendo a média algébrica simples, nós temos aí 18,35% de média. E eu coloquei embaixo ainda que os limites, como ele é um ensaio, eu já havia falado há pouco, né, na hora que a gente estava executando o ensaio, que ele é um ensaio extremamente manual, manufaturado, existem limites aí para a gente validar ou invalidar esse ensaio. E esse limite é dizer que os teores de umidade dos 3 pontos, depois de conhecida a média, não podem ser superiores ou inferiores a 5%. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei 18,35%, que é a média, acrescentei 5%, que é o que eu chamei de superior, que deu 19,26%, e subtraí 5%, que eu chamei de inferior, 17,43%. Observando os teores de umidade individuais, eles estão todos contidos entre o limite de 19,26, limite superior, e 17,43, limite inferior. Ou seja, a prática é válida. Nossa prática de limite de liquidez foi válida, nossa prática de limite de plasticidade foi válida. Com isso, encerramos mais essa prática, a prática número 3, e aguardo vocês na nossa próxima prática. Um abraço! Vamos lá, vamos lá. Deixe-me voltar aqui no começo da resenha. Bom, a Maria me respondeu, que bom que você está bem. O Ângelo comentou. Gente, que material é esse que ele está usando? Me lembrou aqueles barros que fazia paredes antigas. É aquele solo coletado aqui no campus da universidade, passado na peneira. Passado na peneira 10 milímetros. E umedecido, tá? Ele adicionou mais água? Sempre que ele não conseguiu fechar, ele pôs mais um pouquinho de água. A prática de engenharia é algo fascinante. A arquitetura também é fascinante. Hoje, a arquitetura é fascinante. Porque mentalmente eu não dou conta mais. Nem o doutorado eu estou dando conta, então... As atribuições são multidisciplinares, envolvem várias disciplinas, envolve a arquitetura, envolve a engenharia propriamente dita. João Augusto, eu anotei aqui, tá? Que você está usando a conta do Jefferson. E aí, é até interessante uma questão de que eu vou fazer as chamadas, talvez hoje, porque tem dia que o Google libera, eu acabo a aula, 5 minutos depois ele liberou o relatório de presença, né? E se porventura, até terça-feira vocês dão uma olhada, se vocês estiverem com falta nessa aula, por favor, é só me chamar lá, tá? E falar, professor, me deu falta, e eu tava com e-mail tal, ou então eu tava com nome tal. Eu vou lá, confiro e corrijo, eu sou humano também, posso ter errado, né? Isso acontece. E quais são os critérios? A aula 1 vai valer para a chamada da aula 1. Essa aula 2 vai valer para a chamada da aula 2 e aula 3, tá? Como são 3 aulas hoje, a gente não vai mudar para o terceiro link. E aí, na hora de eu subir essas aulas, o que eu vou fazer? Eu tenho que completar os buraquinhos lá, né? Aula 1, eu tenho uma janela, como se fosse uma gavetinha, um botão para colocar a aula 1. Aula 2, aula 3. Aí, o que vai acontecer? Eu vou repetir a aula 2 na aula 3, tá? Alguém me explica por que ele está fazendo esse processo? Cheguei no meio, ele só pode dar uma explicação basiquinha. Ele está fazendo o processo seguinte, né? Quando ele fica fazendo rolinho com a mão dele está absorvendo água.
Então, ele está vendo qual que é o limite de umidade que permite que ele faça aquele cilindrozinho do tamanho daquele cilindro que está na mão. Alguém comentou que não tem importância o diâmetro e o comprimento. Ah, o Gessé. As duas coisas, diâmetro e comprimento, tá? O ensaio do LP, limite de plasticidade, correto. Teste de plasticidade para saber a plasticidade do solo. Aí eu falei sobre a lista. Valeu, por nada. Kenny, no meu caso eu estava na sala e deu esse problema e você não estava me vendo. O senhor consegue alterar a minha falta? Kenny, falta de que dia, Kenny? Você se refere à falta de que dia? Estou te aguardando aí, tá? Me diga de que dia é a falta. Edeilson. Pessoal, bom dia. Bom dia. Por gentileza, eu queria saber se tem como fazer um ensaio de limite de liquidez sem o aparelho Casagrande. Eu não conheço, Edeilson. Posso pesquisar para você, fica o segundo aí. Nossa, hoje tá tudo difícil. Não. Pelo menos assim, né? Uma pesquisa rasa que eu fiz, né? Lógico, foi bem rasa. Não tem jeito, tá? Depende do Casagrande. Ok, obrigado. Nada. Beleza, Rafael. Aí você vai ter falta. Depois eu leio, viu, Kenny? Você vai ter falta da primeira aula e você vai ter presença nas duas últimas. Então, na 2 de 3 e 3 de 3. Kenny, no meu caso que eu estava em sala e deu esse problema, você não estava me vendo. Aí ele respondeu, agora, professor, na hora do vídeo da segunda aula, não, Kenny, tá aqui. Por mais que eu não estivesse te vendo, no Google te vê. Tá registrado, tá? Fica tranquilo, vai ser dada presença para você nas 3 aulas de hoje. Nas 3. Meus queridos, a partir de agora, eu estou aqui para responder perguntas. Nesse momento, não passarei, não tenho mais nada, não vislumbro mais nada a passar para vocês. Sintam-se à vontade de tomar a palavra e perguntar. Maria? Posso fazer uma perguntinha meio assim, meio que À vontade. parece bestinha, mas eu juro que é uma pergunta real. Pode fazer. Que conforme ele vai manuseando, vai partindo com tanta facilidade? É por causa do material? No caso, Você fala do ensaio do LP, o que o Luizão estava fazendo? Sim, sim. É que tava partindo com muita facilidade, mesmo ele estando mexendo e tal, tentando deixar mais com, vamos dizer, menos água até tornar um cilindro. Então, é porque o processo é assim. Põe mais água e tira através da mão. Porque se você, vamos pensar, o solo seco, sequinho, você não vai conseguir enrolar ele, porque está sem água. Sim. Então, aí você vai colocar um pouquinho de água, você também não vai conseguir, porque está partindo, tem pouca água. À medida que você vai colocando mais água, ele vai ficando, por isso que ele parte com mais dificuldade. Entendeu? Então, a ideia é aumentar a coesão e depois ir retirando devagarzinho a água para você achar o limite. E esse tirar devagarzinho com a mão. Entendi. Então, tem um aumento da coesão, é isso. É isso que acontece, é esse fenômeno. Por isso que no começo é difícil, depois no final vai ficando mais fácil. Entendi. E é tudo feito manual, né, que você falou? Infelizmente, esses ensaios são manuais, os dois. O Casagrande nem tanto, mas não tem uma máquina que faça.
certo? E aí, ensaios manuais, por isso que tem aqueles limites duros lá, que ele não pode, se passar do limite inferior ou superior, tem que fazer o teste de novo, porque o tal do manual, a gente sabe, você está num dia ruim, você faz mais pressão com a mão, ou menos, e manual vai de técnico para técnico, a habilidade minha é inferior à habilidade do Luizão, então, provavelmente, na hora que eu fizer um teste, por exemplo, começo, tanto é que eu nem fiz, pus ele para fazer. A habilidade dele é muito maior do que a minha, entendeu? Então, tem essas variações, infelizmente. Entendi. André. Bom dia. Professor, e assim, o Casagrande foi um brasileiro que inventou isso, e no mundo inteiro é usado esse método. Boníssima pergunta, André. Não sei. Não sei. Estados Unidos usa. Estados Unidos usa porque no manual de pavimentação do DENIT, o que a gente usa é o manual da Highway ASTO, Associação de Estradas, não sei o que, Militar Americana. E aí eu sei porque eles consideram LL, eles citam Casagrande, então eu sei que lá eles usam. Agora na Inglaterra, na Suíça, na Suécia, no Cazaquistão, no Quirguistão, no Japão, não sei te falar. Não vou ser pedante, não sei. Mas eu já me fiz essa pergunta algumas vezes e fiquei com preguiça de pesquisar, essa é a grande verdade, eu já tinha pensado nisso. É que eu acho que também muda, não sei, né? Muda muito o tipo de solo, dependendo da região do planeta, não sei se pode. Sim, mas deve ter, tem solo argiloso fino, tem solo fino nessas regiões. A África, né? A África, né, quando formou-se os continentes, eu esqueci o nome que os geólogos davam para esse grande continente aqui, nós éramos a mesma coisa. Como? É verdade. A gente estava junto. Pangeia. Igual lá no Catar, por exemplo, lá é areia pura, né? Deve ser bem mais fácil o prédio ficar em pé lá. Ah, com certeza. Com certeza. Lá é um areião, né? O solo dos caras é ruim para a fertilidade, né? O quanto é o contrário, né? O solo argiloso é muito fértil, porém ruim de resistência mecânica. E o solo arenoso é muito resistente, ruim para a fertilidade, né? Então, nós temos sorte, porque a construção civil consegue se adequar, faz a sapata maior e paciência, né? Faz a fundação mais profunda e paciência, mas não podemos plantar, os caras não. Quer dizer, eles não podem plantar no solo natural, né? Eles têm que fazer uma série de beneficiamentos, né? Muito mais complexos que os nossos. Pangeia, é isso aí mesmo, era um grande continente, Pangeia, né? É legal como é que os caras raciocinam, por que é um continente só, né? Porque você tem árvores aqui que tem de lá, né? Animais que vivem aqui, que vivem lá, como é que eles poderiam ter nadado o oceano inteiro e aparecido aqui, né? Parece depois bobo, não, é lógico, se você tem aqui, você tem lá, ele não atravessou nadando nem voando, macaco não voa, mas quem que foi o primeiro a pensar nisso? Aí é que tá, né? Mais alguém? Posso fazer uma perguntinha, mas que ocorreu na minha CQA, que foge um pouquinho do assunto? Pode. Eu te mandei no Tira Dúvidas um cálculo que eu tinha feito que para mim saiu como errado. Quando você me mandou? Deixa eu ver aqui a data. Eu vou confirmar só a data. Eu não te respondi ainda. Não, ainda não. E eu te mandei o cálculo e como eu fiz certinho, só que para mim ainda deu como errada. Trocou para outra questão a CQA. Mas a CQA foi trocada? Foi. Ué, tipo, se foi trocada, às vezes porque o Sandro anulou a questão, que estava errado, É porque quando você erra, ele troca para outra questão. Aí se você errar de novo, aí, tipo, aí fala que tá errado, sabe? A CQF, né? A CQF, beleza. A sorte é que eu separei as questões porque eu estudo com a ajuda do chat também, sabe? Para auxílio. Para eu estar tentando entender mais. Aí, como eu tinha separado no Work mesmo do Google, eu consegui pegar a questão e te mandar. Só que para mim saiu como se tivesse errada. Eu vou olhar para você, vou te responder hoje. Como sobrou tempo,
O almoço vai sair só lá pelo meio-dia mesmo, então essa 1 hora eu vou responder sua questão. Tudo bem. Aí eu te mandei lá certinho o cálculo, o meio de pensamento, tudo bonitinho, tá? Fechou? Pode deixar comigo, eu respondo para você, tá? Obrigada. Nada. Alex? E aí, pessoal, beleza, professor? Vamos Professor, nós temos na matéria aí a carga de geologia, né? Temos também depois, lá para a semana 4, o índice físico, tensão no solo, distribuição de tensão no solo, enfim. Você tem um norte para nos dar para preparar para a prova? Talvez uma lista de exercícios já resolvida. No livro tem algumas questões resolvidas passo a passo, mas ela está com alguma alteração na numeração, parece que estava errado. Aí eu estou tendo essa dificuldade de me preparar para a prova com a quantidade de cálculo que... Consigo sim, mas você pode me dar uma semana de prazo? Na semana que vem eu te passo essas listas? Não, tranquilo. Eu vou fazer a prova lá para o dia 12, mais para frente. Sim, então você vai me cobrar? Porque eu tenho elas picadas, separadas, entendeu? O meu trabalho é juntar. Eu preciso juntar. Em algum lugar ali eu tenho um exercício de pressão no solo, um exercício de índice físico, um exercício de... Entendeu? Compressibilidade. Isso. Em algum lugar lá eu tenho um exercício resolvido. Aí eu preciso juntar e falar, eu não tenho um desse, deixa eu resolver pelo menos um. É isso que eu preciso. Entendi. Você não quer me chamar no Tira Dúvidas e me pedir, não? Pode ser. Pode ser? Melhor. Porque no Tira Dúvidas eu não te respondo na hora, eu tenho tempo para montar essa lista. E aí, como é que eu divido isso com o resto dos colegas, hein? Eu não tenho como mandar para todo mundo. Qualquer coisa na próxima aula ele manda para nós. Vamos lá, Bianca, o que você falou? Desculpa. Qualquer coisa na próxima aula ele manda as apostilas aqui pra gente, da lista de exercício. Todo mundo se comunicam aí através de um grupo, alguma coisa assim, né? Não. No dia 21, nós temos outra aula prática aqui, né? Sim, temos semana que vem. Aí acho que é isso que ela está falando. Sim, mas eu não consigo mandar arquivo por aqui. Não, na comunicação. Não dá? Não dá, porque como é que eu linko todos vocês na comunicação? Tá. Tem como compartilhar arquivo de drive em link. Aí tem como jogar na mensagem também, na mensagem de texto. Você sabe fazer? Você me ensina? Depois eu te passo certinho tirar dúvida. Inclusive, gente, para quem quiser ajuda nessa parte de exercício para ver se pegou a matéria, o ChatGPT e outros chats, conforme você vai conversando com ele, mostrando a questão, ele simula algumas questões para você estar respondendo que é dentro da matéria. Se ajudar vocês, inclusive eu faço isso, para eu entender melhor, que eu sou mais na prática. Professor, Oi. Professor, Oi, esse material que o senhor está falando aí, o senhor ia passar para a gente em off ou pode passar de forma oficial mesmo pela faculdade? Pode passar, ué. Problema nenhum. Então, aí seria uma ideia que eu tenho para o senhor passar para o professor Marquinho e ele passa para a gente, porque ele comunica com todos nós. Mas ele comunica via vídeo ou ele comunica via mensagem? Não, via mensagem, qualquer coisa, vídeo, áudio ou mensagem, ou mandar arquivo, pela comunicação, porque ele sempre, toda vez ele manda a mensagem para todo mundo, entendeu? Dos cursos. É porque ele tem a nossa lista, né? Então pronto, eu passo para ele. Aí resolve. Gente, ele põe. Gente, a Letícia mandou um grupinho ali, gente, pra gente estar se ajudando na parte de dúvidas do WhatsApp. Se vocês quiserem entrar, já tá ali no cantinho. Eu acho sempre interessante esse tipo de... Eu não aguento mais grupo, mas é porque eu saturei mesmo. Tô numa fase muito fácil da minha vida, não. Mas, assim, criem, porque se vocês se ajudam, a matéria é muito grande. A matéria é muito grande. E ela é randomizada, gente. Eu não ponho a mão nela. Nem se eu fosse o responsável é o Sandro, mas nem o Sandro põe a mão nela. O sistema randomiza sozinho, sabe? Então, não tem como eu te falar, olha, vai cair mais, dá foco nisso, isso daí você é popular.
Felizmente, é randomização purinha. Purinha. E isso implica em dizer que pode cair das 10, 4 questão de geologia. Como pode cair, eu tenho acompanhado as últimas provas, assim, não lembro de cabeça, mas de maneira bem distante, assim, eu tenho me lembrado, porque alguns alunos contestam a questão. Não é que eles contestam, eu vou até a visão do aluno para ver que questão que ele está contestando e sobre o que ele está falando, principalmente quando fala de imagem. Ele fala, ó, essa imagem aqui não está boa, não estou conseguindo enxergar. Eu vejo mais índice físico. Normalmente, índice físico cai mais. Mas eu não posso afirmar isso para vocês. Não posso. Parece que o sistema ele gosta de buscar mais na randomização a meiuca, as semanas do meio, sabe? Ele opta, parece que ele busca menos a 9ª semana, a 1ª e a 2ª. Certo? Show de bola, professor. Mais alguém? Bom. Professor. Oi, diga. Só uma dúvida. No teste ali de plasticidade, por exemplo, se eu fizesse com 3 tipos de solos ali, o argiloso, tem um solo mais arenoso, e o solo tipo Tabatinga, né? Aquele mais rosado. O teste com cada um tipo de solo ali. Pela prática ali, o arenoso ali ia soltar com mais facilidade, né? Muito mais. O tipo Tabatinga ali ia colar mais na mão ali, né? Sim. E o argiloso um pouco menos, né? Seria isso, né? Seria aí. Não, o Tabatinga, ele é silt com argila, não é isso? Isso. Então ele seria o intermediário. Intermediário, né? Isso. Entendi. Só uma Justamente. dúvida mesmo. Mais alguém? Beleza. Não, Ângelo, agora acabou. Acabou por hoje. Não tem o que tocar, não. Fomos. Quero agradecê-los pela presença, quero pedir desculpa por qualquer coisa na aula de hoje, talvez eu não esteja na mesma empolgação das outras aulas, mas quero pedir desculpa por vocês mesmo, tá bom? Obrigado, sábado que vem nós estaremos aí, tá bom? Boa semana para todos. Até mais. Obrigado. Valeu. Falou. Bom sabadão, Tchau, tchau. galera. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana.